Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo bem? Aqui com vocês, professor Cesário, hoje trazendo um pouquinho de proporcionalidade de segmentos. Bom, dentro da proporcionalidade de segmentos, a gente vai estar trabalhando o teorema de Tales, o teorema da bissetriz interna, o teorema da bissetriz externa e vamos falar um pouco sobre semelhança de triângulos e algumas aplicações. Vou poder afirmar para vocês que a proporcionalidade de segmentos, na verdade, ela é diretamente ligada à ideia métrica, sendo ela no interior de um triângulo ou só trabalhando por segmentos, tá? Então, essa ideia inicial, que é o que a gente vai começar a falar do teorema de Tales, ela é abordada apenas em relação a segmentos quaisquer. Bom, vamos brincar um pouco, vamos começar a pensar do que o teorema de Tales vai estar abordando para a gente. Ele é bem simples, ele é muito tranquilo, mas extremamente eficiente. A gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, sejam R paralelo a S paralelo a T. Então eu tenho três retas que sejam paralelas entre si e duas retas transversais, né, interceptando essas três retas paralelas, as retas U e V. Bom, essas duas retas transversais, quando interceptam essas três retas paralelas, elas geram segmentos. E nós vamos afirmar que esses segmentos são proporcionais. Então, em cima disso, eu já posso garantir para a gente que o A vai estar para o B, assim como o C está para o D. É isso que fala o teorema de Tales. Como eu disse, ele é muito tranquilo mesmo. Só que a ideia agora é tentar entender por que, de fato, isso daqui é uma verdade. Quando a gente começa a provar o teorema de Tales, ele começa a abordar outras características que vão ser extremamente eficientes para a gente, principalmente quando a gente trabalhar a ideia de semelhança de triângulo. Então, vamos lá. Vamos começar a demonstrar o teorema de Tales. Vou fazer o mesmo esquema, vou desenhar ali a estrutura de retas paralelas, cortadas por duas transversais quaisquer, e aí a gente vai conseguir entender como essa relação entre os segmentos vão ser geradas. Tá lá, eu tenho as minhas três retas que são paralelas, R, S, T, e aqui em cima eu tenho o U e o V, essas minhas retas que sejam transversais. A ideia basicamente é o seguinte, eu vou definir os meus pontos, já que a gente está criando uma ideia de demonstração, para ficar mais formal. Vou colocar esses meus pontos sendo o A, o B, o C, e aqui o D, o E e o F. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou traçar uma reta que seja paralela a essa minha reta U, passando pelo ponto D. Então, vamos traçar uma reta paralela a essa minha reta U e que passe pelo nosso ponto D. Bom, observa que ela vai criar relações também com esses pontos, que eu vou chamar de G, H. Bom, observa que tanto o A, B, G, D quanto o B, C, H, G são todos paralelogramos. Então eu posso admitir que esse é igual a esse e esse vai ser igual a esse, já que essas retas são paralelas opostas, aqui também paralelas, então a gente pode garantir que esses quadriláteros, esses dois aqui vão ser paralelogramos. Perfeito. Observa só o seguinte, eu vou começar a fazer o seguinte, vou traçar a altura relativa a esse pedacinho aqui, ao DG. Vou fazer a mesma coisa
com essa altura aqui. Agora relativa à minha base DE. Tá lá. Vou marcar esses pontos. Eu vou colocar esses pontos G e E aqui para baixo. G e E. E aí vou marcar esses meus pontos, que são os pés das alturas desse meu triângulo relativo a essas bases específicas que eu mencionei. Então, que eu vou chamar de M e N. Perfeito. Bom, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Eu posso garantir que a área desse triângulo aqui, DGE, ela pode ser escrita tanto em função dessa base em relação a essa altura, quanto essa base em relação a essa altura aqui. E é o que eu vou fazer. Então, observa só. Vou ter, então, que a área do triângulo DGE, ela vai ser igual a o DG vezes a altura, que é o ME, sobre 2. Ou seja, base vezes altura dividido por 2. Da mesma forma que eu posso afirmar que a área desse triângulo DGE também pode ser escrita em função da base DE e a altura GN. Então, eu vou poder afirmar que a área desse triângulo vai ser DE vezes a sua altura ME dividido por 2. Tá lá. Bom, só que aqui eu já posso cancelar, né? Esse 2 com esse 2, e eu posso colocar algumas relações de divisão entre cada um desses segmentos. Exemplo, eu tenho aqui o meu valor de DG e tenho também o meu valor de DE, que é o que está definido. Então eu posso afirmar aqui de maneira bem tranquila que o DG está sendo dividido pelo ME. O DE. Está aqui. DE. O que eu fiz? Passei esse DE que está multiplicando para cá, dividindo, e vou passar esse ME que está multiplicando para lá, dividindo também. Eu botei ME e NE, perdão, tá, gente? Botei aqui o G, a altura desse ME, e a outra é o GN. Botei a mesma altura, só corrija aí. GN. Agora sim, tá? Então eu vou ter, de novo, área desse triângulo, base, que é o DG, vezes a altura ME dividido por 2. Área desse triângulo, base, DE, vezes a sua altura, que é o GN, dividido por 2. Agora sim, direitinho. O que eu fiz foi o seguinte, coloquei então, já que o meu DG é esse pedacinho, eu vou colocar esses segmentos aqui em relação à divisão das minhas alturas. Então eu vou falar que o DG, passei o DE para cá, dividindo, e vou passar esse ME dividindo o GN. E isso vai ser igual ao GN dividido por ME. O que eu acabei de afirmar nisso daqui é que o GN, essa altura, vai estar para essa altura, assim como o DG vai estar para o DE. Foi isso que eu afirmei. Só que, olha só o seguinte, eu posso afirmar com tranquilidade que o DG é igual ao AB, já que essa estrutura é um paralelogramo. Então eu vou substituir o valor de DG por AB. Então, o AB está para o DE. Assim como o GN vai estar para o ME. Ótimo. Então, deixa essa equação aqui parada. Equação 1 parada, para a gente poder conseguir representar o próximo passo do problema. Perceba que a minha ideia é tentar chegar nessa relação aqui, que o A está para o B, assim como o C está para o D. Essa é a minha intenção do problema, tá? Então aqui eu consegui afirmar que o AB está para o DE. Já consegui, ó. AB está para o DE, assim como o GN está para o ME, que são as alturas. Se eu conseguir relacionar esse BC e EF com as alturas também desse meu triângulo inicial aqui, e relacionar esse cara, eu vou relacionar o início do problema. Então, vamos seguir. Vamos falar o seguinte.
Vou traçar aqui o meu GF e o meu EH. Tracei esses meus segmentos e formei o triângulo GEH e o triângulo GEF. Perfeito. Observa só o seguinte, eu posso garantir, vou afirmar para vocês, que a área desses dois triângulos aqui são iguais. Por que isso? Primeiro, porque a base deles, de ambos, é GE. Bom, eu posso projetar a altura desse meu triângulo aqui, ó, GEH, aqui. Da mesma forma que eu posso projetar a altura aqui, na minha reta S. Ora bolas, mas essas retas são paralelas. Então, esse pedacinho daqui, essa altura, é igual a essa altura. O que me garante que eu tenho dois triângulos que têm a mesma base e a mesma altura. Então, a área deles, obviamente, tem que ser iguais. Tá? Então, vamos escrever que a área do meu triângulo GEH é igual à área do meu triângulo GEF, tá? Vamos seguir. Então tá, a ideia inicial que eu tentei propor aqui é afirmar que a área desse triângulo é igual à área desse triângulo. Observa só o seguinte, eu tenho aqui o meu triângulo GEH, onde a altura dele, baseada, né, nesse segmento GH, que é a base desse triângulo agora analisando, vai ser igual ao próprio valor de ME. Então eu posso garantir que a área do meu triângulo GEH vai ser, agora em relação à base GH, tá, gente? GH vezes a altura dele, que é o ME, dividido por 2. Bom, observa agora que a área do meu triângulo agora, GEF, vai ser, agora analisando a base EF, vai ser EF vezes a altura dele, que é o GN, dividido por 2. Mas essas áreas não são iguais? Eu sei que a área do meu triângulo GEH é igual à área do meu triângulo GEF. Então eu posso garantir a equivalência entre essas duas áreas. Significa então que o GH vezes o ME dividido por 2 é igual ao EF vezes o GN dividido por 2. Novamente, eu vou poder cancelar esses dois aqui. E aí eu vou ter apenas que o GH vezes o ME é igual ao EF vezes o GN. Tá? Ficou assim. Bom, mas observa que o meu ME vai ser a altura e o meu GN é outra altura. Então, eu vou fazer a mesma ideia. Eu vou passar esse EF para cá dividindo. Então, eu vou ter que o GH dividido pelo EF vai ser igual, passou o ME para lá dividindo, o GN dividido por o ME. Tá? Mas observa só o seguinte, novamente agora eu consegui obter uma relação de proporção entre os segmentos desse e desse com as suas respectivas alturas desse meu triângulo. Maravilhoso! Só que o GH não é igual ao BC, já que essa estrutura é um paralelogramo, então, substituindo, vou ter que o GH agora vai ser BC, vai estar para o EF, assim como o GN vai estar para o ME. Então, essa agora é a nossa equação 2. Mas, galera, observa só. Olha a minha equação, o que está acontecendo. AB
está para o DE, assim como o GN está para o ME. Olha a equação 2, BC está para o EF, assim como o GN está para o ME. Bom, então, isso daqui ser igual a GN sobre ME e isso daqui ser igual a GN sobre ME, então, esse cara é igual a esse. Com isso, vou poder afirmar que o AB está para o DE, assim como o BC está para o EF. E chegamos à conclusão da prova do Teorema de Tales, onde ele afirma que o AB vai estar para o DE, assim como o BC vai estar para o EF, aquilo que a gente propôs inicialmente. Mas, Cesário, eu posso generalizar isso? Pode sim, filho. Se você continuar seguindo retas paralelas infinitamente e prolongar essas linhas transversais, você sempre vai conseguir correlacionar essa área com a posterior, esse segmento com o posterior e assim por diante. Então, isso vale para um critério também mais amplo, tá? De infinitude. Então, eu vou poder afirmar que sempre eu vou ter esse para esse, esse para esse, esse para esse, esse para esse e assim por diante. Beleza? Sem nenhuma dor de cabeça. Vamos ver um exemplo bem básico, bem tranquilinho aqui para a gente poder propor essa ideia. Nada demais. Aqui no quadrinho mesmo, aqueles modelos bem banais, só para a gente poder aplicar a relação do... Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver um exemplozinho bobo. E aí eu vou fazer o seguinte, depois desse exemplo, a gente vai falar um pouco, dentro da ideia do Teorema de Tales, sobre meio que a generalização da propriedade, né? Será que a gente consegue obter outras relações em cima disso? A gente vai ver que, de fato, isso vai acontecer. Vamos ver aqui, ele vai pedindo pra gente que a gente determine o x na estrutura abaixo. Então, vamos fazer aqui um feixezinho de retas paralelas. E aí ele coloca pra gente os respectivos valores. 2, 5, x e 7. Tá ali. Aí o que ele quer da gente é determinar o valor de x. Ideia bem básica, bem tranquila, já que eu tenho retas que sejam paralelas cortadas por transversais. Então, basta eu afirmar que esses segmentos são proporcionais, né? Vou poder afirmar que o 2 está para o x, assim como o 5 está para o 7. Multiplicando cruzado, eu vou ter 5x igual a 14. Ou seja, o valor de x vai ser igual a 14 sobre 5. Pronto, achamos ali o valor desse x que ele pede. Uma ideia bem basicona, só mesmo para a gente poder conseguir praticar a ideia do Teorema de Tales. Daqui a pouco a gente vê uns exemplos um pouco mais complexos que fazem com que a gente tenha que pensar um pouco mais, tá? Bom, beleza? Eu vou apagar aqui mesmo porque eu quero utilizar essa própria análise aqui do problema para facilitar a minha vida. Então eu vou apagar aqui, dar uma olhada, ver se está tudo de boa, sem nenhuma dor de cabeça, para eu poder apagar e a gente falar sobre a propriedade que gera o Teorema de Tales. Belezinha? Então vamos lá, vamos seguir. Bom, vamos falar então sobre a propriedade que gera o próprio Teorema de Tales. Eu vou colocar aqui então, novamente, um feixezinho de retas paralelas.
assim como foi feito no início. E aí essas retas propõem segmentos pelas transversais que a interceptam. Tá? Vou chamar novamente aqui de A, B, C e D. Na propriedade do Teorema de Tales, ele afirma para a gente que o A está para o B, assim como o C está para o D, e aqui a gente vai poder, além disso, afirmar que o A mais C está para o B mais o D. Tá? Essa é a proposta que a gente está querendo colocar aí. Que não só os segmentos formados, tá, individuais são proporcionais entre si, mas que a soma desses segmentos também são proporcionais à soma dos segmentos posteriores. Acho que essa é a parte legal do trabalho. Na maioria das vezes, quando a gente trabalha problemas envolvendo o Teorema de Tales, a ideia é cru, tá? Ele usa sempre esse modelo da propriedade. E como é que eu vou chegar então a essa dedução? A ideia é muito parecida. Já demonstramos no problema anterior, deixei até aqui, algumas ideias básicas, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou afirmar aqui, como eu já coloquei, vou deixar aqui no cantinho, que eu já sei que o AB está para o DE, assim como o GN está para o ME. Da mesma forma que a gente conseguiu garantir que o BC está para o EF. Tá? Então, isso daqui eu já sei, lá da ideia anterior da demonstração. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar basicamente essa relação, só que agora eu vou pensar uma outra ideia para chegar à dedução do AC e do DF, que é o que eu quero. Então, deixa eu apagar aqui essa demonstração anterior e vamos prosseguir na demonstração disso daqui, tá? Beleza. Galera, observa o seguinte. Do problema anterior, eu já sei já que o AB está para o DE, assim como o BC está para o EF, assim como como eu coloquei, o GN vai estar para o ME. A minha ideia agora é propor uma relação entre esse segmento todo, AC, e o segmento todo, DF. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar aqui dar uma ilustrada rápida para vocês perceberem o que está acontecendo. Olha, eu já sei, no problema anterior, que a área, eu vou escrever isso para vocês não esquecerem, que a área, tá, do meu triângulo GEH é igual à área do meu triângulo GEF. Isso a gente viu no problema anterior. Por quê? Porque eles têm a mesma base e mesma altura, então a área deles tem que ser igual. Agora observa só o seguinte, eu também posso garantir que a área do meu triângulo DNH é igual à área do meu triângulo DGF. Mas por que, Cesário, você pode garantir isso? Simples. Se eu já sei que essa área é igual a essa área, observa que o DNH possui essa área mais essa areazinha de cima. Da mesma maneira que o GEF, tá? No caso o DGF, ele possui a areazinha daqui mais de cima. Então vamos tomar essa área sendo y, então aqui também tem que ser y, já que elas são iguais. E aqui em cima é x. Qual vai ser então a área do DNH? X mais y. Qual vai ser a área do DGF? X mais y. Então essa área aqui, ó, DNH, tem que ser igual à área DGF. Perfeito? Maravilhoso. Observa que na minha área DNH, a altura dela vai ser o ME. Então vamos escrever isso. Vamos escrever que a área do meu triângulo DNH vai ser igual a base, que é o DH, vezes a altura, que é o ME. Olha aí, já aparecendo o ME de novo,
em alguma forma. Essa é a ideia legal do problema. Dividido por 2. Mas eu sei também que essa área aí é igual à área do meu triângulo DGF, que equivale a quem? Agora a base vai ser o DF vezes a altura, que é o GN, dividido por 2. Perfeito. Bom, então daqui eu já posso novamente cancelar esses nossos 2 ali de cada lado. E aí o que vai acontecer é o seguinte, eu tenho o meu DH, que é isso daqui. Vou passar então por lá dividindo o DF. Vou passar então o DF, que está multiplicando aqui, dividindo. Então eu vou ter que o DH dividido pelo DF é igual, eu vou passar esse ME dividido o GN. O GN dividido pelo ME, tá? Mas galera, olha lá no início, olha lá em cima que eu separei pra gente. O GN está para o ME, assim como o AB está para o DE, assim como o BC está para o EF. E o GN está para o ME, assim como o DH está para o DF. Ou seja, eu posso admitir que isso daqui vai estar para o AB sobre o DE, assim como o BC está para o EF. E aí, novamente, a gente consegue comprovar a relação autêntica aqui do Teorema de Tales. Só que agora com a sua propriedade do somatório desses segmentos, tá? Então, tudo provadinho, tudo direitinho, e a aplicação disso é a ideia mais interessante, mais coerente. Vamos ver um probleminha? Vamos ver um problema que trabalha a ideia do Teorema de Tales, com todas as aplicações que a gente já viu. Dá uma lida que eu vou preparando aqui para a gente começar a desenvolver. Ele já deu a figurinha para a gente, né? Ele coloca assim, na figura abaixo, tem-se que a reta R é tangente ao círculo de centro O. Então, eu tenho lá uma reta R, que está exemplificada aqui, tangente, tá? Esse pontinho, ao círculo de centro O. Sabendo que BC é igual a 6, então ele já falou que BC vale 6, e dá para perceber que essa reta BC é perpendicular à minha reta R. Que o BD é igual a 10, ele está falando que isso daqui, ó, BD vale 10. E que o OD vale 17, essa retona toda aqui. Aí ele quer saber determinar a área desse círculo. Então tá, a área do círculo, no final das contas, é o menor dos problemas, né? A gente precisa chegar até algumas deduções. Primeiro de tudo, ele afirma que o AD é perpendicular a R, que o BC é perpendicular a R, porque está na figura, e ele disse que o OB vale R e o BA vale R também. Então, vamos montar essa figura? Vamos montar essa figura para ficar fácil o entendimento. Uma circunferência. E aí, nessa circunferência, eu tenho uma reta R tangente a esse círculo, né? O que ele diz pra gente é que tem essa outra reta passando pelo centro desse círculo, gerando algumas ideias peculiares. Daqui, 90 graus. Da mesma forma, eu vou ter aqui 90 graus. E aí eu vou marcar os meus vértices ali. Aqui é o O, aqui é o B, aqui é o A, o D, o C e a nossa reta R. Para facilitar a nossa vida, vou marcar alguns pontos. E esse ponto que para a gente vai ser muito importante, que é o ponto de tangência de uma reta, tá, externa ali, a esse nosso círculo. Maravilhoso. Ele deu para a gente algumas informações e eu vou preencher com essas informações. Que aqui é R, aqui é R.
E ele disse que o valor de BC vale 6, eu vou colocar esse daqui, 6, e que BD vale 10. Então, eu também vou definir o meu BD. Lembrando que ele falou pra gente 90, 90. Então tá. Além disso, ele falou que o OD vale 17. Então, o OD vale 17. Tá lá. Figura bem poluída, mas que vai ser interessante, vai ser importante para a gente conseguir desenvolver. Então, BD 10 e o valor de OD 17. Tá lá. Tá? Bom, vamos então começar a identificar aonde que esse problema vai nos levar. Uma questãozinha interessante, legal. Observa só o seguinte, quando eu traço o raio até o ponto de tangência, que eu vou chamar esse ponto de tangência sendo T, eu, obviamente, terei, pelas regras de tangência na circunferência, que essa reta OT ela vai ser perpendicular também à minha reta R. Mas observa que eu tenho um feixe de retas paralelas. Por quê? Se aqui é perpendicular à reta R, se BC é perpendicular à reta R, se o AD é perpendicular à reta R, então essas retas são todas paralelas entre si. E aí eu tenho retas paralelas cortadas por transversais. Olha aqui, ó, é o teorema de Tales sendo aplicado pra gente. Bom, o que eu posso começar a afirmar? Eu posso afirmar aqui já de cara que esse pedaço vai estar para esse, assim como esse pedaço vai estar para esse e assim por diante. Mas pra gente talvez não seja interessante colocar isso. Por que não vai ser tão interessante? Por enquanto agora não, porque eu não sei quais são esses segmentos, então eu teria que descobrir. Mas galera, olha aqui o meu triângulo, vou marcar para vocês. Olha o meu triângulo BCD. É um triângulo retângulo, onde eu tenho cateto 6 e hipotenusa 10. Eu nem preciso fazer essa conta pelo teorema de Pitágoras. Não está conseguindo perceber, não está conseguindo saber o porquê que isso vai dar 8? Faz a continha. Mas a gente já sabe que no teorema de Pitágoras, quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou ter que esse cara ao quadrado mais esse cara ao quadrado me dá esse cara ao quadrado. Então eu já consigo confirmar. Aqui é 8, para não ficar perdendo muito tempo. Aqui eu vou chamar de x. Tá? Aqui eu vou chamar de x. O que eu posso afirmar em relação a isso? Bem tranquilo. Vou poder agora sim confirmar que esse vai estar para esse, assim como esse vai estar para esse. Olha só o que vai acontecer. Então, que o R vai estar para o x, assim como o R vai estar para o 8. Mas, oh, meu Deus do céu, então eu já posso afirmar direto que o x é igual a 8. Pronto. Cheguei à confirmação que o x vale 8. Mas, Cesário, o x vale 8. O x vale 8. E aí, o que eu posso fazer? Agora observa o meu triângulo. Observa o meu triângulo OTD. Vou marcar de novo aqui, ó. OTD também é um triângulo retângulo. Onde aqui é quem? É o meu raio. Aqui é o meu raio. Então eu tenho um triângulo retângulo de catetos, raio, e aqui 8 mais 8, 16, e o OD que ele afirmou pra gente, 17. Vamos acender aqui, ó. 17. Acabou, né? Então, por Pitágoras, eu vou poder afirmar que o 17 ao quadrado vai ser igual ao 16 ao quadrado mais o R ao quadrado. Bom, vamos jogar esse 16 ao quadrado para lá. Vou ter que o R ao quadrado vai ficar sendo 17 ao quadrado menos o 16 ao quadrado. Aqui, diferença de quadrados. Vamos aplicar aí o produto da soma pela diferença. Então, eu vou ter que R ao quadrado vai ser igual a 17 menos 16 vezes o 17 mais o 16. Bom, aqui vai me dar 1 vezes. Esse cara vai me dar 33. Então, vai ficar aqui R ao quadrado é igual a 33, tá? Pronto. Achei o valor de R ao quadrado. Preciso calcular a raiz quadrada? Não, porque ele pede pra gente o quê? Ele pede a área desse círculo. Então, a área desse círculo vai ser igual a π
R ao quadrado. Ou seja, se o R ao quadrado já é 33, eu vou ter 33 π unidades de área como resposta desse problema, tá? Dá uma visualizada, vê se está dentro dos conformes, se está tudo aquilo que vocês analisaram e pensaram. A ideia é sempre tentar olhar, parou a questão, né, tenta desenvolver, depois vem para identificar se o que você fez foi certo, onde você não conseguiu visualizar. Mas a questão ela é simples, só que aqui a gente não só usou o Teorema de Tales, é óbvio, mas o Teorema de Tales foi fundamental para a gente conseguir identificar, né? O Teorema de Tales, o Teorema de Pitágoras, todos esses teoremas que são extremamente eficientes e importantes, tá bom? Beleza? Ótimo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu cheguei a separar algum outro problema para vocês. Não. Por enquanto é esse daqui. Vamos pensar então num próximo assunto, que é um assunto que é uma consequência do Teorema de Tales, que é o Teorema da bissetriz interna, tá? Uma ideia muito ainda até hoje aplicada em vários setores, e a gente vai ver que ele também surge desse modelo do Teorema de Tales. Eu acho sensacional tanto o Teorema da bissetriz interna quanto o Teorema da bissetriz externa, tá? Vamos falar então sobre ele. Teorema da bissetriz interna. A gente vai marcar o que o teorema fala, e aí, óbvio, como sempre, a gente vai demonstrar, e aí vocês vão ver que a demonstração em si provém da aplicação do Teorema de Tales. Essa que é a parte legal. O que ele afirma pra gente, galera? Ele afirma o seguinte. Ele afirma que, dado um triângulo, e agora é a utilização do Teorema de Tales em triângulos. Dado um triângulo ABC qualquer, onde eu marco aqui sendo a minha bissetriz, vamos marcar esses A, B, C, D, onde o AD é bissetriz interna desse meu triângulo. Teta e teta. Ele vai afirmar pra gente que o BD vai estar para o AB, assim como o CD vai estar para o AC. É nisso que a gente quer chegar, tá? É nisso que a gente quer chegar. Bom, como eu vou chegar nisso? Vamos lá, vamos para a demonstração. Vamos entender. Aí você pensa, pô, mas aonde que vai surgir aí o Teorema de Tales? Vai surgir. A ideia para você demonstrar o Teorema da bissetriz interna é o seguinte. Vou marcar o meu triângulo da mesma forma que a gente fez lá. Tá, melhorar esse triângulo.
Vou marcar, então, o nosso triângulo. E estou marcando aqui a bissetriz. Tá? Vai ficar assim. O que eu vou fazer é o seguinte. Bom, deixa eu marcar esses vértices para vocês entenderem qual vai ser o procedimento que eu vou usar. A, B, C, D. Aqui está o meu triângulo. ABCD, aqui onde eu já sei que a D é bissetriz interna desse meu triângulo ABC. Mas observa o seguinte, eu vou prolongar esse meu lado AB de tal forma que esse lado vai ser prolongado até o encontro de uma reta que eu vou traçar a partir do meu vértice C, que seja paralela à minha reta AD. Perceba que tudo aqui é meio mágico, né? O cara perceber isso, mas ele queria ver, quando propôs essa ideia, o que ia acontecer. E, de fato, saiu algo bem interessante para trabalhar. E aí aqui foi prolongado. Prolongado até ele interceptar essa reta que vai ser paralela a esse segmento AD. Eu vou chamar aquela retinha lá, aquele ponto lá de ponto P. Olha lá. Ponto P. Maravilhoso. Observe o que está acontecendo aqui. Eu já sei que essa reta PC, vamos escrever que PC é paralelo ao AD. PC paralelo ao AD. Bom, então se ele é paralelo, pelo critério de paralelismo, né, olha o Zzinho aparecendo. Então, esse ângulo aqui de baixo também tem que ser θ. Perfeito. Mas, galera, olha o meu triângulo BPC. Esse ângulo aqui, ó, BAC, ele não é externo desse meu triângulo ACP, o que significa, então, que ele é a soma dos opostos ao seu interno. Mas aqui é 2 θs e aqui é θ. Então, lá em cima também tem que ser o quê? θ. O que isso significa? Que eu vou marcar aqui que esse lado aqui, ó, esse pedaço aqui, é igual a esse lado, já que esse triângulo é um triângulo isósceles. Ótimo. Mas, galera, eu já tenho aqui uma estrutura total onde retas paralelas cortadas por transversais. Elas estão gerando segmentos que são necessariamente proporcionais. É o teorema de Tales sendo aplicado. Então, vamos falar isso. Eu vou poder afirmar o quê? Que o BD vai estar para o AB. Então, ó, o BD vai estar para o AB, assim como o CD vai estar para o AP, assim como o CD vai estar para o AP. Mas esse AP não existe no triângulo. A gente prolongou, não faz sentido você prolongar toda vez que quiser utilizar. Só que eu sei que o AP é igual ao AC. O que significa, então, que em vez de colocar o AP, eu posso substituir isso, CD, sobre o AC. Pronto. Olha aí, ó. Geramos exatamente o teorema da bissetriz interna que a gente queria. A aplicação disso também é algo que vale muito a pena. Vamos ver um exemplo bem bobinho e a gente analisa um exemplo talvez um pouco mais complexo para trabalhar ele, tá? Aqui mesmo no quadro para a gente poder identificar. Vou apagar essa partezinha. Vamos ver aí. Ele está pedindo para a gente, no problema posterior, determine x, tá? Ele pede para a gente poder, então, determinar o valor de x.
Vamos colocar aí um triângulo e aí, aqui sendo a bissetriz gerado. Teta, teta. No triângulo ABC. Aí ele diz pra gente, no problema, que aqui vale, sei lá, 6, aqui vale 4, tá? E que o BC vale 5. Um exemplo. Bom, mas galera, para resolver isso daqui, se aqui tudo vale 5, se aqui eu chamar de x, aqui vai ser 5 menos x. Eu vou poder afirmar que o x está para o 6, x está para o 6 pelo teorema da bissetriz interna, já que o AD é uma bissetriz interna. Então o x vai estar para o 6, assim como o 5 menos o x vai estar para o 4. Então daqui eu vou ter 4x igual ao valor de 30 menos 6x. Jogando para lá, eu vou ter 10x igual a 30, e aí terei que o x vai ser igual a 3. Ou seja, descobri o valor do x que ele coloca para a gente aqui, né? X aqui vai ser 3 e aqui então vai ser 2. A gente conseguiu dividir em segmentos necessariamente proporcionais. É isso que o teorema da bissetriz interna faz. Bom, vamos parar aqui por hoje e aí no nosso próximo encontro a gente começa analisando um pouco de exemplos da onde a gente parou, do teorema da bissetriz interna e teorema de Tales, e aí a gente consegue fazer a aplicação disso já para o próximo ponto, que é falando sobre o teorema da bissetriz externa e falando sobre as semelhanças de triângulo. Beleza? Bom, agradeço novamente. Até a próxima. Não esqueçam de comentar lá nos vídeos para marcarem a presença de vocês, tá? E assistam o próximo vídeo que já vai ser um complemento disso daqui que a gente parou. Tranquilinho? Valeu, galera. Aquele abraço.